A bancada parlamentar do MLSTP-PSD manifestou-se na tarde desta terça-feira, decepcionada com a Presidente da Assembleia Nacional por causa da rejeição da moção de censura apresentada contra o Governo. As declarações desta maior força política da oposição foi feita pelo seu Presidente, Jorge Bom Jesus. Nós cumprimos o regimento no seu artigo 225. Portanto, a justificação que é apresentada aqui não nos satisfaz. Nós não queremos discutir na Assembleia Nacional o processo. Há um inquérito em curso, possivelmente pela Procuradoria-Geral da República. Mas nós queremos discutir os factos. E a moção de censura era precisamente para forçar o senhor Primeiro-Ministro, que tem fugido dos debates, é um habitué, portanto não é a primeira vez. Já na outra legislatura tinha sido assim. Portanto, forçá-lo a vir para a Assembleia Nacional e discutir diretamente, em discurso direto, com os deputados, os representantes do povo, os factos. Porque há muitas zonas de sombra ainda em todo esse processo do dia 25 de novembro. O grupo parlamentar do partido ADI congratulou-se com a decisão tomada pela Assembleia Nacional de rejeitar a moção de censura apresentada pelo partido MLSTP-PSD em conferência de imprensa esta tarde. O líder parlamentar da Ação Democrática Independente disse que os acontecimentos de 25 de setembro estão a ser investigados e que não cabe à Assembleia Nacional exercer as funções dos tribunais. Nós, grupo parlamentar do ADI, vimos assistindo com alguma preocupação o posicionamento do grupo parlamentar do MLSTP-PSD em querer distrair a população e pôr em causa as instituições do Estado, como é a cultura desse partido. A Assembleia Nacional, enquanto órgão de soberania, está investida numa das mais nobres missões do Estado de Direito Democrático, que é a de definir políticas e legislar sobre os mecanismos de implementação das mesmas. Um dos poderes dos deputados, consagrados nos artigos 94 e 97 da Constituição, é o de introduzir moção de censura. Se é certo que os acontecimentos do dia 25 de novembro são de má memória e não podem repetir-se, não é menos verdade que, sendo São Tomé e Príncipe um Estado de Direito, vigora o princípio da separação de poderes, estando uma causa a ser investigada e analisada em sede de justiça, no âmbito das atribuições e competências dos tribunais, não pode a Assembleia Nacional assumir as funções dos tribunais, nem tampouco é admissível que os tribunais exerçam funções legislativas. Chocados, preocupados, pesarosos, estamos todos. E tudo faremos para que na nossa sociedade ações desta natureza jamais se repitam. Os acontecimentos de 25 de novembro não se enquadram na situação de sindicância das ações governativas no âmbito do programa do governo e, podendo ser considerada questão de interesse nacional, é um assunto que corre os seus termos na Justiça com apoio das instituições internacionais. Não é aceitável que sistematicamente se lance afronta quer à Polícia Judiciária, ao Ministério Público, bem como aos tribunais, só porque não queremos encarar a realidade de frente, assumir a nossa responsabilidade e permitir que cada órgão faça serenamente o seu trabalho, como que temendo que as conclusões desvendem os nossos interesses.
não se pode, de modo intermitente e oportunístico, colocar em causa e fragilizar levianamente as instituições da República. Assim sendo, o Grupo Parlamentar do ADI congratula-se com a decisão tomada pela Mesa da Assembleia Nacional e apela à bancada parlamentar do MLSTP-PSD, bem como outros autores políticos, para não utilizarem os acontecimentos do dia 25 de novembro para o aproveitamento político desnecessário. A Ilha do Príncipe completa hoje 552 anos da sua descoberta. Por ocasião da data foram realizadas diversas atividades que culminaram com o ato central presidido pela Presidente da Assembleia Nacional, Selmira Sacramento. Foi a 17 de janeiro de 1471 que se deu tal descoberta. Em comemoração, esta terça-feira, a região conheceu o ponto alto dos festejos, presidido pela Selmira Sacramento, Presidente da Assembleia Nacional, a quem o Presidente do Governo Regional, Felipe Nascimento, no seu discurso por ocasião, começou por felicitar pela presença. Agradecemos por ter aceitado o convite para participar e darmos a honra de presidir o ato central da comemoração do 52º aniversário do achamento da Ilha do Príncipe, sendo eleita para o cargo há pouco mais de 2 meses, pelo que aproveitamos para reiterar as nossas felicitações e os votos de sucesso na nobre função e que assume especial relevância por ser a primeira senhora na história da nossa jovem democracia, depois da saudosa Alda Espírito Santo no regime monopartidário. Auditório do Príncipe é onde se concentrou o ato central em comemoração dos 552 anos da descoberta da Ilha do Príncipe pelos navegadores portugueses João de Santarém e Pedro Escobar. Quero aproveitar este palco para pedir desculpas por eventuais constrangimentos que também podemos ter cometido. Aproveitar também este palco para agradecer ao Governo Regional por todo o apoio que nos foi dado, aos grupos culturais que nos têm acompanhado essa semana toda, aos nossos convidados aqui presentes e, em especial, a toda a população da Ilha do Príncipe. Nesta data, a ocasião serviu para mais uma vez se pronunciar sobre as lutas travadas para a consolidação da autonomia da Ilha do Príncipe, que desde sua conquista em 1995 vem buscando dias melhores para os seus habitantes em particular e em geral para o país São Tomé e Príncipe. No seu discurso, Nascimento enumerou alguns ganhos já alcançados no processo de desenvolvimento. O Governo Regional definiu uma agenda histórico-científica de comemoração anual, com destaque para a realização do centenário da comprovação em 2019 na Ilha do Príncipe e a instalação do planetário e do espaço Ciência Sundi. Com a autonomia, a população e as autoridades regionais fizeram a opção acertada que permitiu a conquista do Estatuto da Reserva Mundial da Biosfera junto da Unesco, a aprovação do Plano de Desenvolvimento Sustentável Príncipe 2030, a definição de agosto como mês da cultura, com os pontos altos do Alto de Floribes e o Festival Camilo Domingos, o fomento da atração de investimentos estrangeiros que multiplicou as oportunidades de emprego, a opção pelo turismo de segmento ecológico, a recente classificação do Príncipe como um dos destinos turísticos recomendados pelo jornal francês Le Monde para o ano 2023. Ainda com autonomia, podemos promover a eletrificação de 100% da ilha, sobretudo nas comunidades de habitação permanente. Reduzimos significativamente a incidência de doenças e a mortalidade infantil. A sensibilização para a consciencialização da população para a preservação do meio ambiente são alguns dentre muitos outros ganhos da autonomia
em benefício da população e do país como um todo. Reconheceu igualmente existências de desafios nesse mesmo processo de desenvolvimento, com destaques para custo de vida, deficitária ligação e custos com viagens em trilhas, custos com evacuação médica, entre outros, e pediu o engajamento de todos a esta causa. Senhora Presidente da Assembleia Nacional, a região autónoma do Príncipe augura no desempenho das suas funções sucessos e, nesse contexto, encorajamos para que não poupe esforços na busca do consenso entre os partidos políticos para a materialização das reformas que tanto o país necessita. No que toca à região, auguramos o consenso para o avanço da almejada revisão constitucional e a revisão do Estatuto Político-Administrativo para o reforço do regime autonômico, a criação da Lei das Finanças Regionais, a criação de uma lei específica que regule as eleições regionais, entre outros mecanismos para corrigir as incongruências e reforçar a coesão nacional. A tarefa não é fácil, mas também não é impossível. E para tal, apelamos que se inspire no legado do saudoso cidadão Francisco Silva, personalidade que, enquanto presidente da Assembleia Nacional na 8ª legislatura, teve o mérito de promover o diálogo e o consenso parlamentar necessários para uma determinante reforma do regime autonômico. Ato central por ocasião dos 552 anos da descoberta da Ilha do Príncipe, presidido pela Presidente da Assembleia Nacional, contou com a animação do Grupo Cultural Deixa dos Pequeninos, da zona de Picão. O ministro do Planeamento, Finanças e Economia Azul recebeu a delegação da Safe Bond. A saída do encontro, nenhuma das partes prestou declaração à imprensa. Supõe-se que a abordagem da suspensão do contrato de concessão dos portos de Ana Chaves, Fernão Dias e do Príncipe tenha estado na base do encontro. Na sequência da concessão dos portos de Ana Chaves, Fernão Dias e do Príncipe, com concurso Safe Bond, pelo 18º Governo Constitucional, sob o pretexto da necessidade de salvaguardar o interesse público, o ministro do Planeamento, Finanças e Economia Azul, Genésio da Mata, em representação do ministro das Infraestruturas, Recursos Naturais e Meio Ambiente, Adelino Cardoso, recebeu no Ministério das Infraestruturas uma delegação da Safe Bond. À saída do encontro, nenhuma das partes prestou declaração à imprensa. O encontro, que durou cerca de 1 hora, certamente não produziu nenhum efeito quanto às posições já anunciadas e conhecidas até este momento. Tudo indica que a divergência de posições irá continuar até provavelmente o fim das negociações anunciadas pelo 18º Governo para daqui a 6 meses. O Programa Nacional de Controlo do Paludismo conheceu um novo avanço com a inauguração de um cetário que servirá para estudos de espécies dos mosquitos existentes no país. Trata-se de uma iniciativa da Universidade de Califórnia junto ao Ministério da Saúde através do Centro Nacional de Endemias. O objetivo deste incentário, recentemente reabilitado no Centro Nacional de Endemias, é de proporcionar avanços e fortalecer a capacidade do Programa Nacional de Controlo do Paludismo. Um gesto que vem contribuir para atingir a eliminação efetiva do paludismo no país. Trata-se de uma parceria do governo junto ao projeto da Iniciativa contra a Malária da Universidade da Califórnia. Estamos muito esperançados e muito motivados para iniciar os nossos trabalhos especificamente na nova infraestrutura, com os colegas do Centro Nacional de Endemias, do Ministério da Saúde, e sempre tendo como ideia última fazermos um bom trabalho para que possamos conhecer o melhor possível a biologia do mosquito de São Tomé e Príncipe.
Dada a importância desta infraestrutura e dos estudos que serão realizados, Carlos Bandeira, em representação do Ministro da Saúde, salientou que esta trará melhorias no processo do diagnóstico da doença no país. Esta infraestrutura que hoje reinauguramos irá não somente ajudar a Universidade de Califórnia na criação dos mosquitos, que servirá de marcação de voos desses mosquitos, dentre outros, como também irá ajudar o Programa de Luta contra o Paludismo na realização de testes de bioensaio, bem como nos estudos de resistência de vectores aos inseticidas, para monitorar a resistência desses vectores no país. Com esta infraestrutura disponível, ajudará o Centro Nacional de Endemias em matéria da pulverização. O Governo vai implementar a agricultura, horticultura e pecuária em Campo Grande, bem posta no distrito de Mazoche. O projeto visa ajudar a alimentação dos reclusos. Para o efeito, a Ministra da Justiça, Administração Pública e Direitos Humanos e o Ministro da Agricultura, Desenvolvimento Rural e Pescas e demais quadros do Ministério efetuaram esta terça-feira uma visita ao local. São cerca de 36 hectares de terra em Campo Grande, São José, destinados ao cultivo em benefício dos serviços prisionais. É para dizer que a alimentação dos reclusos constitui um grande peso no erário público, então é preciso que se otimize essa mão de obra para a sua autoprodução. Aqui teremos, neste momento são 30 reclusos. O projeto que estamos a elaborar visa albergar cerca de 70 a 100 reclusos. Faremos uma seleção criteriosa, de maneira que estejam afetos a esse campo reclusos já na fase final do cumprimento da pena. O projeto a ser implementado envolve o Ministério da Justiça e o Ministério da Agricultura e irá suportar 3 atividades: agricultura, horticultura e pecuária. Nós vamos fazer uma agricultura integrada e, acima de tudo, seguindo o padrão que é respeitar a natureza. Vimos aqui diversas formas de fazer essa agricultura. Nós temos o centro leiteiro, que está na zona lá de Aguaizé, é onde estamos a praticar a criação de suínos e não só. Nós temos o BECAF e o CIAT. O BECAF está em Mesquita, que é a base experimental, onde nós testamos lá e multiplicamos as sementes. Então nós vamos juntar essas duas instituições que nós temos para poder dar o melhor apoio e aproveitamento a essas infraestruturas que temos aqui a degradar. Os governantes que passaram em revista as áreas a serem cultivadas entendem que a implementação desse projeto irá economizar o cofre do Estado, tendo em conta a atual situação financeira anunciada pelo Executivo. A produção para sustentar a população prisional e o excedente vender ou ceder também para as instituições sociais. Nós constatamos que o projeto foi interrompido, houve degradação, as casas que tínhamos, as casas e também os espaços para animais foram destruídos. O que nos interessa agora é começar com a plantação. E aqui nós identificamos diversas formas de rentabilizar esse projeto, de rentabilizar a terra e, acima de tudo, de deixar os reclusos próprios produzirem o seu próprio alimento e ainda assim ajudar dando uma contribuição. E nós temos a certeza que esse projeto a funcionar, daqui a mais algum tempo, o governo e o país terão um ganho e os próprios reclusos irão dar conta do quanto eles ainda são úteis ou podem contribuir para essa sociedade. O governo de São Tomé viabiliza a implementação do projeto ora referido nesta localidade do distrito de Mazoche, a ser desenvolvido pelo Ministério da Justiça e o Ministério da Agricultura, com finalidade de sustentar os reclusos. Teve lugar esta terça-feira no anfiteatro da Universidade de São Tomé e Príncipe um workshop para a apresentação do trabalho final da estratégia de contratação pública eletrónica em São Tomé e Príncipe. A iniciativa foi do Gabinete de Coordenação e Seguimento do Sistema de Licitações COSIL, com financiamento do Banco Africano de Desenvolvimento BAD e do Banco Mundial.
Diretores e quadros da administração pública participaram no workshop ministrado por um consultor internacional e financiado pelo BAD e pelo Banco Mundial. O objetivo da Estratégia Nacional e do Plano de Ação para a Contratação Pública Eletrónica é modernizar os procedimentos e adequá-los às necessidades do mercado. Em sociedade cada vez mais dependente das tecnologias de informação e de conhecimento e em que o cidadão e os demais utentes ou contratantes almejam soluções imediatas e eficientes. O processo de informatização e de modernização das instituições do Estado deve ser um apanágio de quem governa. Mas ainda as tecnologias de informação vieram demonstrar que é possível realizar de forma permanente e a todo o tempo as atividades dos órgãos que gerem a coisa pública, o que permite a cada o aumento da pressão sobre os decisores para que se saiba de onde vêm e como são empregues os recursos financeiros postos à nossa disposição. Para o Governo, a contratação pública eletrónica é uma necessidade e uma urgência. A criação e a implementação de uma estratégia nacional e o respectivo plano de ação para a contratação pública eletrónica no país é um sinal claro da importância que o Governo atribui a essa necessidade de estarmos na linha da frente em relação ao uso das tecnologias, mas, acima de tudo, tornar mais transparente o processo das aquisições e contratações públicas e a melhoria da gestão financeira, gestão das finanças públicas. O plano de ação, do plano de ação até a efetivação da implementação desta estratégia de governação eletrónica, implica assumir o comprometimento e o compromisso como a causa nacional, a assunção de responsabilidade de cada interveniente, evitando desperdícios de recursos que são extremamente escassos no momento atual, mas, acima de tudo, tornar mais eficaz e eficiente todo o processo de contratação pública. O financiamento foi do Banco Africano de Desenvolvimento e do Banco Mundial. Tanto o BAD como o Banco Mundial juntaram-se a essa iniciativa porque realmente torna-se necessário nos dias de hoje tornar o processo de contratação pública mais célere, mais transparente e atribuir qualidade aos processos que são feitos. Portanto, é esse o ensejo desta iniciativa, dar maior celeridade, maior transparência e mais qualidade aos processos de contratação pública, até porque nós temos aqui um instrumento que é transversal, e que visa melhorar o processo, a lei de bases da contratação pública, a Lei 8 de 2009, e torná-la de facto mais contemporânea vis-à-vis os tempos modernos de hoje, em que as plataformas são quase todas elas eletrónicas. O workshop de apresentação do trabalho final da estratégia de contratação pública eletrónica em São Tomé e Príncipe. Um polo desportivo poderá vir a ser construído na localidade de Oque del Rei. O espaço foi visitado pela Ministra da Juventude e Desporto. Se tudo correr de acordo ao projeto do Ministério da Juventude e Desporto, neste espaço será construído o polo desportivo de Oque del Rei. Na sua visita ao local, a Ministra da Juventude e Desporto fez-se acompanhar da equipa técnica chinesa encarregue da execução da obra, que aproveitou o momento para exibir o projeto de polo desportivo. Um plano ambicioso, mas que representa as duas faces da moeda para os moradores locais. Com a construção do polo, evita muitas coisas, sobretudo no que concerne a
problemas de saúde, porque sabemos que com este campo aqui à frente de uma escola, tem feito, quando é no tempo seco, há muito barro, há muito pó que invade a escola. Escola, como não tem cercado de muro, tudo é lá para dentro, que vai afetar a saúde de todo o pessoal docente, não docente, mesmo as crianças também que estão na escola. Portanto, eu acho que com a construção desse polo, é uma forma de impedir ou de evitar este polo. O Cleré tem mais de 3 ou 4 clubes aqui que jogam bola. Tem equipa que tem sênior, tem júnior, tem mini júnior. Aqui, mesmo que estamos assim, com essa condição aqui, a gente dá um jeito. A gente dá um jeito aqui, mesmo sem apoio, com apoio, a gente dá um jeito aqui. Outra sugestão também que está a dizer, imagina se eu estiver a fazer polo esportivo aqui, quando a equipa de Cleré estiver a treinar várias vezes aqui, já fomos treinar no quartel, campo de quartel, e os jogadores do quartel também foram para campo treinar, correram todos os jogadores. E portanto, imagina só se tentar fazer como aqui, o jogador do Cleré vai treinar onde? Não se estão contra a construção do polo? Contra sim. Ainda nós não temos um campo alternativo, então vamos ter que ir a Santo Amaro treinar ou para pedir quartel. Perante essa situação? Vamos estar bem complicado, não temos outra situação. Vamos fim desse mês, vamos começar pré-época. Então não temos como fazer nada. Por exemplo, imaginemos agora se isso começa já nesse mês. Não vamos ter onde treinar. Uma preocupação que a ministra do Desporto tomou boa nota. Fazer um polo esportivo naquele local para nós era bastante bom mesmo para as pessoas que vivem naquela localidade. Quanto aos jovens que reclamam, se fizermos o polo desportivo, perderão um espaço de treino, tendo em conta que o campeonato de futebol recomeça já em março, nós estamos aqui a estudar, a ver uma alternativa ou de um outro lugar que eles possam realizar os seus treinos, de forma que não parem os trabalhos, tendo em conta o campeonato que se avizinha. Eurídice Medeiros e a sua equipa avaliam o espaço em Oquilherê, onde poderá ser erguido um polo desportivo. A titular da Juventude de Desporto, Eurídice Medeiros, também esteve em Lobata e Mesocha, onde visitou o Centro de Interação Jovem de Boa Entrada e as obras de construção do Polo Desportivo de Madalena. As obras para a construção deste polo desportivo de Madalena arrancaram no final do ano 2021. Passados mais de um ano, a mesma encontra-se na fase final, como garantiu o diretor da obra da empresa Sol Maior, a quando da visita da ministra da Juventude e Desporto. Estamos mesmo numa fase final, temos o pavimento em betão poroso praticamente concluído, deve ficar concluído dentro de 2 dias, e para entrarmos numa fase mesmo de conclusão, que é mais a fase mais de pinturas e colocação dos equipamentos desportivos. Tem uma previsão para quando vai entregar o dono da obra? Sim, há uma previsão para final do mês de março, que esperamos nessa altura estar reunir todas as condições para fazer uma recepção provisória ao dono da obra. O polo desportivo foi projetado para a prática de 3 modalidades: basquetebol, futsal e handball. Os equipamentos necessários fazem parte do projeto, por isso acredito que têm reunido as condições para a prática dessas modalidades. Nós estamos aqui a ver também algumas questões que são pertinentes, que não foram projetadas desde o início. É uma obra que está a ser feita com financiamento da empresa petrolífera Galp. E como, por exemplo, não está projetada a casa de banho, os balneários. Então estamos aqui a analisar e vamos ver juntamente com a Agência Nacional de Petróleo e a Galp, a possibilidade de se colocar também essas questões, como o balneário, o piso modular, para que os desportistas, quando estiverem a praticar, não se magoarem muito. É uma obra de grande importância para Madalena e as localidades aqui ao redor, e nós vemos com muito bons olhos e queremos que ela realmente termine e que os jovens possam ter mais um espaço para que possam praticar. Já em Boa Entrada, a ministra da Juventude e Desporto visitou o Centro de Interação Jovem. Eurídice Medeiros passou a pente fino todos os setores do espaço que carece de apertichamento para o seu funcionamento. Vendo que o centro ainda não foi inaugurado, porque ainda falta muita coisa, porque sabemos que nós vivemos um
mundo digitalizado hoje. Então não tem internet, não tem assim uma biblioteca pronto, mas é uma hora. Aquela visita nos trouxe uma alegria, uma luz. Por isso nós estamos aqui de braços abertos, agradecemos enorme. E o que nós temos agora conosco é a esperança, porque a ministra nos mostrou que vai nos propor, até também vai lutar para um centro, um pró-desportivo, a qual nós sabemos que nós já estamos por volta de 250 jovens e precisamos. A obra de Boa Entrada está concluída, um espaço todo feito, acabado, mas ainda carece de equipamentos como computadores, mesas, cadeiras, impressora, e nós vimos essa obra, algo que faz falta também para a comunidade de Boa Entrada, porque temos muitos jovens naquela comunidade. E o que nós vamos fazer agora é procurar como conseguir esses equipamentos, computadores e não só, para apetrechar o espaço, para que eles possam dar um melhor uso ao espaço e trabalharem daqui para frente, que é um espaço que tem muita utilidade para os jovens, podem fazer formações, palestras, e um espaço com muita utilidade, e eles realmente precisam, e nós vamos ajudar nesse sentido de conseguir os equipamentos para que eles possam levar a cabo as suas atividades. A preservação da infraestrutura constitui agora uma preocupação para os moradores, visto que a mesma não possui um muro de vedação. As caixas negras do avião que se despenhou no Nepal no final de semana foram encontradas. Notícia para acompanhar depois do intervalo. Estamos falados no telejornal desta terça-feira. Obrigado pela preferência. Até amanhã.